Olá, tudo bem com você? O capítulo para a nossa meditação de hoje é o 13 do Evangelho de João. Vamos mais uma vez abrir a carta de amor de Deus para extrair dela lições espirituais para a nossa vida e encontrar ali a pessoa maravilhosa de Jesus. Neste capítulo nós encontramos os discípulos e Cristo tendo ali a sua última ceia, e é dito logo no início que antes da festa da Páscoa, ou seja, neste caso, 24 horas antes da Páscoa, Jesus, sabendo que chegaria a sua hora, reúne seus queridos discípulos. É dito que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Que texto lindo, hein? Amou seus discípulos até o fim. A festa da Páscoa estava chegando e, na verdade, Jesus, o Cordeiro Pascal, logo seria entregue pelos pecadores. E nesse momento ele institui a Santa Ceia e a cerimônia do lava-pés. Diz aqui que, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha. Essa era uma atitude de um servo, de um escravo. Quando pessoas chegavam a uma casa com os pés empoeirados, quem fazia esse serviço de lavar os pés era justamente um servo. E Jesus, o Criador do universo, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, aqui assume a função, o papel de um servo, de um escravo. Que tremendo exemplo de liderança servidora, tremendo exemplo de humildade Jesus nos dá nesse texto. Nós também devemos estar neste mundo para servir as pessoas. Os servos de Deus estão aqui para servir, para ajudar, para viver humildemente, não ambicionando cargos, funções, posições e poder. O dono de todo o poder do universo se despojou desse poder e veio para servir, humildemente como um servo. Ele disse: "O que eu faço agora não sabes, compreendê-lo-ás depois." Não é assim também conosco? Muitas coisas que acontecem em nossa vida e que Deus permite, e Deus muitas vezes está por trás dessas coisas, nós não compreendemos no momento. E algumas delas talvez só no milênio, quando tudo for claro para nós, tudo estiver aberto à nossa compreensão, aí sim nós poderemos entender que Deus conduziu nossa vida da melhor forma possível, tendo em vista a nossa salvação. Não fique triste, desesperado se alguma coisa aconteceu em sua vida e você não sabe o motivo. Entregue tudo isso a Deus, como diz a Bíblia, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Um dia você compreenderá. Jesus diz que, se sendo eu Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. De quando em quando é importante participar dessa cerimônia. Aqueles que já passaram pelo batismo, já tiveram a vida lavada pelas águas do batismo, de vez em quando precisam também lavar os pés, para lembrar de que precisamos constantemente da purificação de Deus. E para também exercitarmos a humildade ao lavarmos os pés uns dos outros. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes, diz o verso 17. Ou seja, não basta saber, não basta estudar a palavra de Deus, nós precisamos praticá-la. Por isso que no Apocalipse é uma bem-aventurança que diz: bem-aventurado aquele que ouve, lê e faz, pratica, cumpre as palavras desta profecia. Realmente não podemos trabalhar com o auto-engano, sabendo o que Deus quer e andando noutra direção. Precisamos obedecer, precisamos fazer aquilo que Deus espera de nós. Verso 19: desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer creiais que eu sou. As profecias têm essa finalidade mesmo. Deus as anuncia, Deus antevê o futuro, e quando aquilo que foi predito acontece, nossa fé se fortalece na palavra de Deus e no Deus da palavra. E aqui mais uma vez encontramos a expressão ego eimi, ou seja, Jesus está claramente anunciando, declarando sua divindade, para que creiais que eu sou. O eu sou, lembrando, o mesmo Deus que aparece para Moisés lá na sarça e se identifica como sendo o eu sou, aqui se identifica como sendo Jesus Cristo. Ele é o Deus eterno, ele é o Deus encarnado. E quando a gente pensa nisso, fica ainda mais impressionante o fato de que ele veio como um ser humano, que ele se relacionou com seres humanos e que ele se humilhou a ponto de lavar os pés de seus queridos filhos criados. João,
estava ali aconchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Não que Jesus amasse mais a João, mas Deus corresponde ao amor daqueles que o amam. Como João amava mais a Jesus, queria sempre estar mais pertinho de Jesus, esse amor naturalmente era correspondido. Deus corresponde o amor daqueles que querem viver perto dele, daqueles que o amam. E aqui vemos João aconchegado a Jesus. Por outro lado, vemos Judas com o coração distante de Jesus. É dito aqui no verso 30 que era noite, de fato era noite na vida de Judas, porém era dia na vida de João. Qual você escolhe? Andar pertinho de Jesus, com o seu coração totalmente entregue a Jesus, ou como Judas, que, embora fosse um seguidor de Cristo, declaradamente pelo menos, professava isso, andava com o coração longe do Salvador? Não basta dizer que somos seguidores dele, que somos discípulos dele. Nós precisamos andar pertinho de Jesus. Precisamos, a exemplo de João, nos aconchegar pertinho do coração de Jesus. Versos 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Na verdade, não era um mandamento novo, porque Levítico 19 e 18 já falava que é preciso que nós amemos uns aos outros. Era novo na compreensão deles. Jesus estava restaurando uma verdade profunda do cristianismo, que é a de que devemos amar uns aos outros. E veja que interessante o verso 35, vou reler. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Obviamente que um discípulo de Deus cumpre os mandamentos, é fiel à palavra, cumpre as regras que Deus estabeleceu em sua palavra, mas, acima de tudo isso, aquilo que vai realmente demonstrar que somos filhos de Deus, seguidores de Jesus, é o amor que temos que ter de uns para com os outros. As pessoas perceberão muito mais claramente aquilo que nós expressamos, aquilo que nós demonstramos na prática em relação ao amor, à misericórdia, à bondade, ao perdão, do que qualquer outra coisa. Discípulos de Cristo são caracterizados pelo amor com que se amam uns aos outros. E aqui, dos versos 36 ao 38, Pedro é advertido por Jesus, embora naquele momento não aceitasse isso, mas Jesus diz que ele o negaria. Note que Jesus ele faz um esforço muito grande aqui para salvar Pedro, salvar Judas, para prevenir seus discípulos quanto ao que vai acontecer no futuro. Ele se preocupa com cada um de nós. O fato de Jesus ter aceitado Judas na Santa Ceia demonstra que ele estava trabalhando inclusive pelo traidor. E também ensina que não devemos excluir ninguém, devemos aceitar as pessoas. Agora, a decisão de ser convertidas, de aceitar a salvação, pertence a essas pessoas, mas nós não devemos realmente excluir ninguém. Devemos aceitar as pessoas e orar para que elas sejam transformadas pelo poder de Deus. Pedro devia entregar o coração a Jesus, porque o coração do ser humano é enganoso. Uma coisa é a gente declarar algo, outra é, de fato, a gente cumprir isso que declaramos. Precisamos realmente confiar em Deus, porque nós não somos confiáveis, nosso coração é volúvel e muitas vezes nos prega algumas peças. Que Deus nos ajude realmente a entender a importância da humildade e de nos amarmos uns aos outros. Que Ele limpe de nós todo o pecado e possamos andar pertinho dele como João andou. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na companhia de Jesus, o nosso Salvador.